E se a mulher perfeita que você acabou de se casar fosse na verdade um monstro disfarçado? E se a herança que você recebeu trouxesse junto um segredo tão sombrio que mudaria tudo para sempre? Hoje você vai conhecer a história do Coronel Augusto, de seu filho Miguel, e de um casamento que escondia horrores inimagináveis. Mas antes de começarmos essa história perturbadora, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias envolventes e cheias de reviravoltas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa. Agora sim, vamos à história. O velho Coronel Augusto da Silva caminhava pelos campos dourados de sua propriedade, observando o pôr do sol tingir de laranja as plantações. Aos 73 anos, sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Sua fazenda precisava de um herdeiro digno. Diferente de muitos proprietários de sua época, Augusto sempre tratara os trabalhadores com respeito e dignidade, garantindo condições justas de trabalho, alimentação adequada e até educação básica para as crianças. Era conhecido em toda a região como um homem de palavra, cuja bondade não significava fraqueza, mas sabedoria. Seu filho único, Miguel, crescerá observando essas lições. Desde menino, acompanhava o pai pelas terras, aprendendo não apenas sobre plantio e colheita, mas sobre compaixão e responsabilidade. Miguel tinha agora 32 anos, era inteligente, culto e compartilhava dos mesmos valores do pai. Estudará em São Paulo durante 5 anos, mas retornará com o coração ligado àquela terra vermelha. O Coronel Augusto observava o filho com orgulho. Ali estava o homem certo para continuar seu legado. Havia, porém, uma condição que pesava no coração do velho coronel. A fazenda vizinha, propriedade da família Andrade, passava por dificuldades após a morte do patriarca. A viúva, Dona Beatriz, administrava as terras com um capataz corrupto que explorava os trabalhadores sem piedade. Augusto sabia que uma união entre as propriedades poderia salvar aquelas pessoas de um destino cruel. Dona Beatriz tinha uma filha, Helena, de 28 anos, educada em conventos e conhecida por sua beleza. Miguel, meu filho, venha cá, chamou o coronel uma tarde. Sentaram-se no alpendre. Chegou a hora de conversarmos sobre o futuro. Estas terras serão suas, mas com elas vem uma responsabilidade. São centenas de famílias que dependem de nossas decisões. O coronel prosseguiu: a fazenda dos Andrade está sofrendo. Propus a Dona Beatriz uma união através do casamento. Você se casaria com Helena, as fazendas se uniriam, e você teria autoridade para mudar as coisas lá também. Pense nas vidas que podemos salvar. Miguel passou dias ponderando. Não era um casamento por amor, mas poderia ser um casamento com propósito. Finalmente disse ao pai: aceito. Farei o que for necessário para honrar nosso nome. Os preparativos começaram. Durante 3 meses, Miguel e Helena se encontraram algumas vezes. Ela era de fato bela, com longos cabelos castanhos e olhos penetrantes. Falava pouco, demonstrava educação impecável, mas Miguel sentia uma barreira invisível, como se ela interpretasse um papel estudado. A cerimônia aconteceu na capela da fazenda. O coronel Augusto, debilitado mas satisfeito, entregou a mão da noiva ao filho. Cuidem um do outro, e cuidem daqueles que dependem de vocês, disse. A festa durou até o anoitecer. 2 meses depois, Augusto da Silva fechou os olhos pela última vez, em paz com suas escolhas. Miguel assumiu oficialmente o comando de ambas as propriedades. Os primeiros meses de casamento transcorreram numa rotina que parecia harmoniosa. Helena adaptou-se à vida na fazenda com facilidade impressionante. Supervisionava os afazeres domésticos, recebia visitas com elegância, participava das missas sempre impecável. Para todos os efeitos, era um casal perfeito. Porém, Miguel começava a perceber pequenas estranhezas no comportamento de Helena, detalhes sutis que o incomodavam. Havia momentos em que captava um olhar diferente no rosto dela, uma expressão que desaparecia rapidamente. Quando conversavam sobre os trabalhadores, Helena demonstrava desinteresse cortês, mudando de assunto sempre que Miguel tentava envolvê-la nas discussões sobre melhorias. Essas coisas são assunto seu, querido, dizia com um sorriso ensaiado. Algo nessa divisão tão rígida perturbava Miguel,
pois sua mãe sempre fora parceira ativa do pai em todas as decisões. As visitas à antiga fazenda Andrade tornaram-se frequentes. Havia muito trabalho ali. Miguel dispensou o capataz corrupto e iniciou reestruturação completa, implementando as mesmas práticas do pai: jornadas justas, alimentação adequada, cuidados médicos, escola para as crianças. A transformação era lenta mas visível. Rostos antes marcados pelo medo começavam a demonstrar esperança. Mas havia algo estranho. Alguns trabalhadores evitavam contato visual com Helena quando ela o acompanhava nessas visitas. Miguel percebeu tensão no ambiente sempre que sua esposa aparecia. Uma vez, viu uma mulher jovem praticamente se esconder ao avistar Helena. Quando questionou, recebeu respostas evasivas. Timidez, explicavam alguns. Vergonha da situação anterior, justificavam outros. Miguel aceitava essas explicações, mas uma inquietação crescia em seu peito. Uma tarde, precisou retornar inesperadamente à Casa Grande por ter esquecido documentos importantes. Ao entrar pela porta dos fundos, ouviu a voz de Helena vinda da cozinha, mas era um tom que nunca escutara antes: frio, cortante, cruel. Sua incompetente. Quantas vezes preciso repetir como quero as coisas? Nos velhos tempos você aprenderia na base da chibata. Miguel congelou. Antes que pudesse reagir, Helena apareceu e, ao vê-lo, seu rosto transformou-se instantaneamente naquela máscara doce e familiar. Querido, não esperava você de volta tão cedo. Miguel confrontou-a sobre o que ouvirá. Helena riu suavemente, tocando-lhe o braço com delicadeza estudada. Você me entendeu mal, amor. Eu estava apenas repreendendo a cozinheira por um erro grave. Sabe como essas pessoas são? Precisam de pulso firme. Mas nada demais, apenas uma bronca necessária. Suas explicações eram plausíveis na superfície, mas algo no tom, no olhar, dizia a Miguel que havia mais. Ele decidiu observar mais atentamente, sem deixar transparecer suas suspeitas. Determinado a descobrir a verdade, Miguel começou a fazer visita surpresa, retornando em horários inesperados, aparecendo em lugares onde normalmente não estaria. O que descobriu nos dias seguintes gelou-lhe o sangue. Helena, quando acreditava estar sozinha ou apenas com os trabalhadores, transformava-se em outra pessoa completamente diferente. Sua postura mudava, sua voz endurecia, seus olhos brilhavam com algo que Miguel só podia descrever como crueldade. Certa manhã, escondido atrás do celeiro, testemunhou Helena humilhar brutalmente uma jovem trabalhadora que derramara água. As palavras que saíam da boca de sua esposa eram veneno puro, ataques calculados para destruir a dignidade da moça. Mas o que mais chocou Miguel foi a frieza com que Helena fazia aquilo, como se fosse seu direito natural, seu entretenimento. Quando a trabalhadora começou a chorar, Helena sorriu, um sorriso terrível que Miguel jamais imaginara ver em rosto humano. As investigações discretas prosseguiram. Miguel conversou separadamente com trabalhadores mais antigos da fazenda Andrade, aqueles que haviam servido lá quando Dona Beatriz ainda era senhora oficial. As histórias que escutou eram de arrepiar. Helena, desde jovem, demonstrara prazer em causar sofrimento. Mesmo quando ainda morava com a mãe, encontrava maneiras de tornar a vida dos trabalhadores um inferno. Dona Beatriz, fraca e manipulável, nunca conseguirá controlar a filha. Um trabalhador idoso chamado Benedito, que servirá a família Andrade por 40 anos, finalmente confiou em Miguel. Senhor, perdoe-me por não falar antes, mas temia que não acreditasse. Assim a Helena, ela não é pessoa boa. Quando o capataz antigo fazia as maldades, era porque ela mandava. Ela gostava de assistir, de dar ordens, de inventar punições. Muita gente sofreu, senhor. Muita gente. A voz do velho tremia, e lágrimas desciam por seu rosto marcado pelo tempo. Miguel sentiu náusea ao processar aquelas informações. A mulher com quem dividia a cama, a mulher que ele prometera proteger e honrar, era uma monstro disfarçado. Todas aquelas visitas ao convento não haviam ensinado compaixão, apenas lhe deram ferramentas para esconder melhor sua verdadeira natureza. O casamento arranjado, que deveria salvar vidas, trouxera o mal para dentro de sua própria casa. E o pior,
Helena agora tinha livre acesso aos trabalhadores de ambas as fazendas. Benedito continuou, a voz quebrando: há uma coisa, senhor, que precisa saber. Um rapaz chamado Daniel, trabalhador forte e de bom coração, ele, assim a Helena obrigava ele a. Bem, senhor entende. Ela usava da autoridade dela, das ameaças. Daniel não queria, mas ela dizia que mataria a família dele se ele não obedecesse. Isso aconteceu muitas vezes, senhor. Muitas vezes. O rapaz está sofrendo até hoje, tem vergonha até de olhar para os outros. As semanas que se seguiram foram de tormento para Miguel. Ele observava Helena com olhos completamente diferentes, vendo enfim a verdade que sempre estivera ali, escondida atrás de sorrisos estudados e gestos calculados. Precisava agir, precisava proteger aquelas pessoas. Mas como? Um divórcio seria escandaloso e complicado legalmente. Pior ainda, Helena agora tinha direitos sobre metade de suas propriedades. Qualquer movimento precipitado poderia resultar em anos de batalhas jurídicas. Miguel começou a documentar tudo silenciosamente. Conversava com testemunhas, anotava incidentes, guardava cada evidência da crueldade de Helena. Sabia que precisaria de um caso sólido para romper o casamento sem perder o controle das fazendas. Enquanto isso, limitava o acesso de Helena aos trabalhadores tanto quanto possível, criando regras e rotinas que a mantinham ocupada com outras tarefas. Ela percebeu a mudança e ficou irritada, mas mantinha a fachada. Então veio a notícia que mudaria tudo. Helena estava grávida. O anúncio foi feito numa manhã de domingo, após a missa, com várias testemunhas presentes. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um filho. Uma criança que ligaria para sempre ele àquela mulher. Por um momento, considerou se deveria acelerar os planos de separação, mas a gravidez tornava tudo ainda mais complicado. Além disso, havia a criança inocente para considerar. Helena, com a gravidez, tornou-se ainda mais insuportável. Usava sua condição como desculpa para exigências absurdas e tratamento especial. Os trabalhadores da Casa Grande caminhavam em ovos, aterrorizados de cometer qualquer erro que desencadeasse sua fúria. Miguel tentava minimizar os danos, mas não podia estar presente 24 horas por dia. A gravidez também trouxe mudanças físicas e emocionais em Helena, tornando-a ainda mais imprevisível e volátil. Durante os 9 meses de gestação, Miguel continuou sua investigação silenciosa. Descobriu mais horrores, mais vítimas, mais crueldades que Helena cometera ao longo dos anos. O caso de Daniel, o jovem trabalhador que ela forçara, era apenas um entre vários. Helena usava seu poder e posição para abusar de quem não podia se defender. Era um padrão estabelecido desde sua juventude, refinado com os anos, escondido atrás de uma máscara de refinamento e educação. O advogado de confiança de Miguel, Dr. Almeida, foi discretamente consultado. É uma situação delicada, Miguel. Acusações assim contra uma mulher de boa família, grávida ainda por cima, exigirão provas irrefutáveis. Precisamos de testemunhos, documentos, evidências que não deixem margem para dúvida. E mesmo assim será difícil. Miguel entendia. Estava construindo meticulosamente seu caso, mas precisaria do momento certo para agir. Decidiu esperar até após o nascimento da criança. O trabalho de parto começou numa madrugada chuvosa. Miguel mandou buscar a parteira mais experiente da região, Dona Clara, que trouxe suas assistentes. Helena estava em agonia, mas mesmo assim encontrava energia para ser cruel com quem tentava ajudá-la. Suas mãos imundas, gritava. Não me toque com essas mãos de escrava. Miguel, presente no quarto ao lado, escutava tudo e sentia vergonha profunda de estar ligado àquela mulher. O parto foi longo e difícil. Helena gritava não apenas de dor, mas de raiva, como se culpasse o mundo inteiro por seu sofrimento. Dona Clara trabalhava com paciência profissional, ignorando os insultos, focada em trazer a criança ao mundo com segurança. Após horas de trabalho, finalmente um choro agudo ecoou pela casa. É um menino, anunciou Dona Clara. Mas algo em seu tom fez Miguel sentir um aperto no peito. Antes que pudesse processar, outro choro surgiu. Outro menino.
São gêmeos, senhor, disse uma das assistentes, surpresa. Miguel entrou no quarto, ansioso para ver seus filhos. O que viu paralisou-o completamente. Em um berço improvisado, duas crianças. Uma tinha a pele clara, traços que poderiam ser seus. A outra era visivelmente mais escura, com características que não poderiam vir de Miguel. O silêncio no quarto tornou-se ensurdecedor. Helena, exausta na cama, ainda não vira as crianças adequadamente. Quando Dona Clara trouxe os bebês para perto dela, a reação foi imediata. O rosto de Helena, pálido pelo esforço do parto, ficou ainda mais branco. Seus olhos arregalaram-se em horror. Não, sussurrou. Não, não, não. Ela olhou para Miguel, depois para as crianças, depois de volta para Miguel. A máscara que usará por tanto tempo despedaçou-se completamente naquele instante. Miguel pegou os dois bebês nos braços, observando seus rostinhos inocentes. A verdade era cristalina, inegável. Daniel. O rapaz que Helena forçara, que ela abusara repetidamente usando ameaças e poder. O filho mais escuro tinha os olhos dele, a mesma curva do nariz. O outro bebê, o de pele clara, provavelmente era de Miguel. Gêmeos de pais diferentes, uma raridade médica que agora servia como evidência irrefutável da verdade. Miguel, eu posso explicar, Helena começou, mas a voz já não tinha aquela confiança manipuladora. Foi apenas, eu não. Pela primeira vez, ela não encontrava palavras. Não havia máscara que pudesse cobrir aquela verdade, nenhuma história que pudesse explicar. As assistentes de Dona Clara olhavam entre si, compreendendo a gravidade do momento. A parteira, mulher sábia e experiente, simplesmente cuidava dos bebês, sabendo que seu papel ali era preservar as vidas inocentes. Saiam, disse Miguel calmamente, mas sua voz carregava um peso terrível. Todas, exceto Dona Clara. Levem os meninos para o quarto ao lado, cuidem deles. Eu preciso conversar com minha esposa. As mulheres saíram rapidamente. Quando a porta fechou, Miguel finalmente permitiu-se sentir a fúria que vinha contendo por meses. Quanto tempo, Helena? Quanto tempo você achou que conseguiria esconder quem realmente é? Helena tentou se levantar da cama, mas o esforço do parto a mantinha fraca. Miguel permaneceu de pé, observando a mulher com quem havia se casado desmoronar diante dele. Ela tentou uma última vez usar a máscara, forçar lágrimas, simular arrependimento. Miguel, por favor, você precisa entender, eu estava confusa, mas ele levantou a mão, cortando as palavras dela. Não, disse Miguel, a voz fria como gelo. Acabaram-se as mentiras. Eu sei de tudo, Helena. Sei do que você fez com Daniel. Sei das crueldades, das humilhações, de cada ato terrível que cometeu. Tenho testemunhas, tenho documentos, tenho provas. A única razão pela qual ainda não a expulsei desta casa foi pela criança que esperávamos. Mas agora... Ele apontou para onde os bebês haviam sido levados. Agora a verdade está clara para todos verem. Helena percebeu então que não havia saída. Seu corpo curvou-se, mas não em arrependimento, em derrota. Você não entende, disse finalmente, a voz carregada de amargura. Você com suas ideias nobres, seu pai com sua bondade ridícula. Aquela gente não merece o tratamento que vocês dão. São propriedades, ferramentas. Eu apenas usava o que era meu por direito. A confissão fluiu como veneno de uma ferida aberta. Daniel era forte, bonito. Eu queria, então tomei. Era meu direito. Assim como era meu direito punir quando não me obedeciam, humilhar quando me desobedeciam. Você nunca entenderia, criado por aquele velho tolo que achava que gentileza com inferiores era virtude. Cada palavra saía carregada de desprezo. Miguel escutava com horror crescente, percebendo que a mulher diante dele não apenas cometera atos terríveis, mas genuinamente acreditava que estava certa. E sabe o que é mais patético? Helena continuou, agora com um riso amargo. Você se casou comigo para salvar aquelas pessoas. Mas eu estava aqui o tempo todo, bem debaixo do seu nariz,
fazendo exatamente o que sempre fiz. Só precisei ser mais cuidadosa, mais discreta. Você é tão parecido com seu pai, bom, justo, cego. A maldade em sua voz era palpável. Miguel sentiu náusea física. Ajoelhou-se ao lado da cama, não por compaixão, mas para olhar Helena nos olhos ao nível. Você está certa sobre uma coisa. Eu fui cego. Mas não mais. E agora você vai pagar pelas consequências de cada ato cruel que cometeu. Cada pessoa que você machucou terá justiça. Helena riu novamente, mas era um riso vazio, derrotado. Justiça? Que justiça? Eu sou sua esposa, mãe de seu filho. A sociedade nunca ficará do seu lado se você me expor. O escândalo destruirá sua reputação, suas fazendas, tudo que seu precioso pai construiu. Ela acreditava que ainda tinha poder, que as convenções sociais a protegeriam. Miguel levantou-se, caminhando até a janela, observando a chuva que começava a diminuir. Você subestima o quanto eu me importo com o escândalo quando comparado com fazer o que é certo, disse Miguel, virando-se para encará-la. Nas semanas seguintes, Miguel executou seu plano meticulosamente. Convocou o Dr. Almeida, apresentou todas as evidências coletadas ao longo dos meses. Testemunhos de dezenas de trabalhadores, documentos, registros. O caso era sólido. Mais importante ainda, os gêmeos eram prova inegável de adultério, e de algo muito pior. Daniel foi trazido para testemunhar. O rapaz, inicialmente aterrorizado, encontrou coragem ao ver que Miguel genuinamente queria justiça, não vingança contra ele. Senhor, eu nunca quis. Ela ameaçou minha mãe, meus irmãos. Disse que os venderia, que os machucaria. Eu não tinha escolha. Lágrimas desciam pelo rosto do jovem. Miguel colocou a mão em seu ombro. Você foi vítima, Daniel. Assim como tantos outros. O Dr. Almeida trabalhou nos documentos legais. Um divórcio por adultério e conduta imoral, com todas as propriedades revertendo para Miguel. Helena tentou lutar, contratou advogados com o dinheiro da família, mas as evidências eram esmagadoras. O bebê de pele escura era prova incontestável. Nenhum juiz, por mais conservador, poderia ignorar aquilo. Além disso, os testemunhos revelavam um padrão de comportamento que chocava até os mais cínicos. A sentença veio 3 meses após o nascimento dos gêmeos. Helena seria exilada de volta para a casa de sua mãe, sem direito algum sobre as fazendas. Dona Beatriz, envergonhada e chocada com as revelações sobre a filha, aceitou recebê-la, mas sob condições estritas. Helena perderia todo acesso à sociedade local, viveria reclusa. Os 2 bebês ficariam com Miguel, que decidiu criá-los como irmãos, independente de qual fosse biologicamente seu. No dia da partida de Helena, uma pequena multidão de trabalhadores reuniu-se silenciosamente nas proximidades da Casa Grande. Não vieram para insultar ou humilhar, mas simplesmente para testemunhar o fim de seu tormento. Helena passou por eles com a cabeça baixa, finalmente sem máscara, sem mentiras. Seu rosto mostrava derrota absoluta. Miguel observou da varanda, os 2 bebês nos braços de Dona Clara atrás dele. Isso é justiça, disse o velho Benedito, em pé ao lado de Miguel. O Senhor fez o que era certo, mesmo sendo difícil. Seu pai estaria orgulhoso. Miguel assentiu, mas não sentia triunfo. Sentia apenas um cansaço profundo e uma determinação renovada de fazer melhor, de nunca mais permitir que o mal se escondesse em sua casa. Os meses que se seguiram ao exílio de Helena foram de cura e reconstrução. Miguel implementou mudanças ainda mais profundas nas fazendas. Estabeleceu um conselho com representantes dos trabalhadores, criou mecanismos para que pudessem reportar abusos sem medo. As histórias que emergiram durante esse processo foram dolorosas, mas necessárias. Cada vítima de Helena teve oportunidade de falar, de ser ouvida, de encontrar alguma medida de paz. Daniel, especialmente, lutava com o peso do que havia acontecido. Miguel ofereceu-lhe posição de confiança na administração da fazenda, mas o jovem inicialmente recusou, sentindo-se indigno. Foi preciso muitas conversas, muito apoio da comunidade, para que Daniel entendesse que ele fora vítima, não cúmplice.
Gradualmente, o rapaz começou a reconstruir sua dignidade. Tornou-se um dos administradores mais competentes e justos da propriedade. Quanto aos gêmeos, Miguel decidiu desde o início que ambos seriam seus filhos igualmente. O bebê de pele clara recebeu o nome de Augusto, em homenagem ao avô. O bebê de pele escura foi chamado de Gabriel. Miguel contratou amas de leite, garantiu os melhores cuidados, e desde cedo deixou claro a todos que qualquer diferenciação entre os meninos seria intolerável. Eles eram irmãos, e seriam criados como tal. À medida que os meninos cresciam, a comunidade inteira os acolheu. Augusto e Gabriel tornaram-se inseparáveis, brincando pelos campos, aprendendo juntos. Miguel contava a eles histórias adaptadas sobre coragem, justiça e bondade. Evitava falar sobre a mãe biológica, mas sabia que um dia teria conversas difíceis pela frente. Por ora, focava em dar-lhes uma infância cercada de amor e exemplos positivos. Daniel, vendo Gabriel crescer, sentiu sentimentos complicados. O menino era geneticamente seu filho, mas resultado de trauma. Com o tempo e terapia, Miguel trouxe um médico especializado da capital. Daniel conseguiu separar a criança inocente das circunstâncias de seu nascimento. Desenvolveu uma relação carinhosa com Gabriel, tornando-se uma figura de tio presente, mas respeitando que Miguel era o pai em todos os sentidos que importavam. As fazendas prosperaram sob a administração justa de Miguel. A produtividade aumentou não através de exploração, mas através de trabalhadores motivados, bem tratados e investidos no sucesso coletivo. Outras propriedades da região começaram, lentamente, a notar e alguns até a imitar as práticas de Miguel. Mudanças verdadeiras levam tempo, mas sementes haviam sido plantadas. Anos depois, quando Augusto e Gabriel tinham 10 anos, Miguel finalmente contou-lhes a verdade completa, adaptada às suas idades. Explicou sobre escolhas, consequências, sobre como o mal pode se esconder atrás de rostos bonitos, sobre a importância de caráter acima de tudo. Os meninos escutaram seriamente, fazendo perguntas, processando. Então somos irmãos de formas diferentes, perguntou Gabriel. São irmãos em todas as formas que importam, respondeu Miguel, abraçando os dois. A história de Miguel e dos gêmeos tornou-se lenda na região, não como conto de escândalo, mas como exemplo de redenção e justiça. O velho Benedito, agora beirando os 80 anos, frequentemente sentava-se no alpendre com Miguel, observando Augusto e Gabriel correrem pelos campos. O coronel Augusto estaria orgulhoso, dizia sempre. E Miguel, olhando para os filhos, para a comunidade próspera, para a justiça finalmente alcançada, permitia-se acreditar que sim, seu pai estaria orgulhoso. O legado não era apenas de terras ou riqueza, mas de dignidade humana preservada contra todas as adversidades.